Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janis Andrade. E eu sou a Beatriz Trivia do Estou Consciente. E hoje, hein, nosso papo vai ser muito, muito, muito gostoso. Como sempre, né, gente? Nossa, todo episódio, um assunto diferente. Ai, nossa convidada de hoje é muito fofa, muito linda, gente. A gente tá criando uma comunidade, uns bate-papos aqui que, assim, não tem pra ninguém. É isso. Mas antes da gente começar, baixem o aplicativo do Stardate. Enquanto você tá aí nos ouvindo, você já vai dando uns matches, né? Filtra lá os signos que você se interessa. Se você quer pra amizade, pra um relacionamento mais sério, algo mais casual, você vai Até mesmo encontrar lá. quebrar um ciclo. É. Porque a gente cria ciclos com os signos. Aí você fala, eu não quero mais esse signo, pelo amor de Jesus Cristo. Aí você já coloca um filtro ali, sabe? É, exatamente. Maravilhoso. É pra isso que o Stardate Nossa. existe. É isso, pra facilitar a vida de E não vocês. cair em cilada. Sagitário off. Off. Sagitário. O QR Code tá aparecendo aqui na tela, é só escanear. Tem pra Android, tem pra iOS também, então fica à vontade. Então, sem mais delongas, né? Nath, bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui é lindo. E muito obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer imenso estar recebendo você. Nosso bate-papo vai ser incrível, incrível, incrível. E como sempre, vamos começar falando de você. Eu quero que o nosso público conheça você. Eu quero que seu público também conheça a sua história. Porque às vezes vai acompanhando, mas fala, tá, e a história dela? Né? Então, por favor, se presente. Nossa, é uma novela, né? Porque assim, quando eu tento falar sobre o tarô foi uma consequência de uma busca que eu tava fazendo na minha vida pra, na verdade, tentar controlar a minha mediunidade. Então, com 21 anos, assim, o tarô apareceu na minha vida. Antes eu nem conhecia, não tinha nenhum conhecimento de cartas, não conhecia ninguém que jogava, era zero, assim. E aí, com 21 anos, apareceu essa ferramenta na minha vida, a minha professora de tarô, mas o caminho que começou foi bem antes. Por quê? O que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, a minha mediunidade abriu da noite pro dia. E só que não era só uma vidência, eu não via assim, acordada. Eu saía do corpo, eu fazia desdobramento astral involuntário. Só que qual que foi o problema? Com 16 anos eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Sou de uma família espírita, mas eu era revoltada, né? Tinha umas questões pessoais minhas, assim, que faziam me sentir desamparada. Então, como eu me sentia desamparada em casa, eu achava que não ia ter mais nada, né? E eu lembro até que meu tio, depois que a minha mediunidade abriu e todo mundo ficou muito preocupado, porque o que acontecia? 3 da manhã, eu saía do corpo toda noite. Toda noite. Toda noite, dos Nossa. 16 aos 19 anos. Então, eu não dormia mais. Não, Nossa. basicamente. Eu tinha uma olheira, assim, muito profunda. Só que o que estava acontecendo na minha casa? Eu fazia esses desdobramentos astrais involuntários e eu ficava por ali, né, em casa. Só que na época, eu morava com os meus avós, minha mãe e meus avós. Meu avô frequentava já um centro. E eu não via coisas bacanas em casa. Eu via muito obsessor, eu via muito egum, eu via muito espírito que eu não tava entendendo. Só que qual que foi o ponto? Eu achava que eu tava ficando louca. Porque Sim. eu não acreditava em Deus. Então, foi dos 16 aos 19, brigando com o que estava acontecendo. Enlouqueci, é isso. Não entendia o que eu via, o que eu sentia. E quando a gente... Não sei se alguma de vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de experiência de desdobramento astral. Sim, sim. Já fez? É 3 vezes, 5 vezes pior a dor lá, né? Se você sente alguma coisa no teu perispírito, dói muito mais. Ah, não, acho que nunca chegou nada a doer, assim. Ah, então você teve uma experiência light, assim. Foi mais assim... eu me ver no espelho, eu tava em 7 camadas, aí eu tinha um outro rosto, uma outra persona, e aí eu limpei meu apartamento. Eu fazia a geometria sagrada assim com a mão, e eu ia limpando os obsessores, fechando o portal. Que maravilha! Essa foi a experiência mais que eu lembro, assim, e aí criança tinha, mas era só
horrores. Horrores. Horrores e abduções. E criança é um inferno, né? Quando Mas aí tem... você compartilhava isso com seus familiares? Então, eu acordava gritando quando eu conseguia voltar de lá, E aí né? doía, assim? Tipo, como que era? Tinha alguma coisa lá no apartamento, na minha casa, que queria me machucar. Que vinha desse centro que meu avô frequentava, que a dona da casa, ela criou uma condição energética em casa, onde ela fez uma extensão do centro dela. Então, ela Tá. vendia pedras enormes, assim, mandalas programadas pro meu avô, aí depois vendeu pra minha mãe, e ela manipulou ali o elemento pra criar uma ponte. Caraca, Então, meu. É, isso existe. Nossa. Ela criou uma ponte. E programou esses minerais para trabalhar ali um campo espiritual, alguma coisa nesse sentido. O intuito disso, para quê? Não sei, né? Será que ela fez consciente? Fez. Ah, fez. Tá. Fez, porque era uma pessoa que depois... Aí foi juntando os pontos, né? Dos 16 aos 19, eu não frequentava esse lugar. Então, eu ficava gritando, acordando. Quando eu voltava pro corpo, eu gritava às 3 da manhã, 3 e pouco, assim. E minha mãe ouvia, minha mãe ficava desesperada. Aí, minha mãe foi pra esse centro que meu avô frequentava. Eles fizeram lá todo um trabalho pra eu aceitar Deus, todo um negócio lá pra mexer na minha cabeça, no meu ori. Deu certo, porque com 20 anos, do nada, acordei assim, falei, não, vou dar uma chance. Olha. Porque antes eu não aceitava. Meu tio chegou a me dar um livro, Violetas na Janela, pra eu ler, pra eu entender que tinha espíritos, que tinha coisas a mais. Eu li as primeiras páginas, eu fiquei com tanta raiva que eu taquei ele na parede. Nossa, falei, tava vocês são muito puta da loucos. vida. Gente, chocada. Ela era muito rebelde. Eu era muito rebelde. Muito rebelde. Muito. Até minha vibração era baixa, né? Uhum. Pela revolta, pelo emocional ali bagunçado. Então, minha vibração era baixa. Então, assim, tinha coisas ali no ambiente, mas o meu estado de espírito não era dos melhores também, né? Então, eu sintonizava ali, de certa forma. E aí, quando eu fiz 20, eu resolvi aceitar, eu fui pro tal do centro, que era um centro de cromoterapia. A gente atendia pessoas com problema de saúde, terminais, pacientes terminais, deformações no corpo, genético. Então, era uma coisa, assim, bem pesada. Bem pesado. E aí, a linha era as 7 cores dos 7 raios, fazer a cura sim. ali na pessoa, no colchão. Então, era uma cromoterapia meio mesa branca. Aí, eu fiquei lá dos 20, aí... Quando eu fui fazer 21, próximo dos 21, eu comecei a entender que aquele lugar não estava sendo bom, porque a dona da casa ligava pro meu avô e falava, ai, vai fazer feira pra mim. Então, começou a ter uma... Corrompeu. Você acha? Começou a usar o dinheiro do meu avô, começou a envolver Meu outras Deus. coisas. E essas mandalas que ela vendia para as pessoas que frequentavam, que eram os médiuns da casa, eram mandalas caríssimas, assim, de 3 mil, 5 mil. Caraca! Porque eram pedras enormes. Então, ela falava É assim, caro olha, mesmo, né? Janes, você tem uma mediunidade, um dom assim. Então, eu vou fazer uma mandala para você de pedras. Eram umas puta de umas mandalas, assim, trabalhadas. Mas ela colocou ali alguma coisa que criou essa ponte. E aí, eu, do nada, quis sair. Quando ela começou com esse negócio Você conseguiu desvincular? Então, Aí que tá a dor, né? Que é muito difícil. foi. Porque eu não tinha conhecimento. Em Aham. casa, tava todo mundo desacordado. Sim. Quando eu saí, aí logo depois, meu avô começou a falar, não vou comprar suas coisas, acho que a relação aqui tá ficando esquisita, né? Não é uma coisa de troca, o meu trabalho espiritual não tem a ver com fazer essa troca monetária, assim. Aí ele saiu. Aí eu fiquei procurando vários lugares, fui, corri, assim, pra ir atrás de outro lugar, de outro centro, porque a minha mediunidade ainda tava descontrolada. Eu só tinha, com 20 anos, assim, eu ganhei ciência do que tava acontecendo. Eu ganhei um pouquinho mais de controle, mas era assim, se você chegasse pra mim, Bia, pra conversar, e você me contasse um problema seu, e se eu ficasse emocionada com você, se eu me conectasse com você, naquela noite eu ia pra casa, eu ia dormir, ia desdobrar, ia ou pra tua casa, ou pra um outro lugar, ver o que tava acontecendo com você. Nossa. Olha só. E foi ficando cada vez mais compulsivo, cada vez mais Nossa, difícil. fica até insalubre. Era insalubre, eu não tinha qualidade de vida, eu não dormia.
Uhum. E qualquer coisa, assim, que me conectava ou que eu me emocionava, eu já ia lá na casa da pessoa, ouvia os problemas dela. Então, eu tava trabalhando muito, assim, espiritualmente. Então, quando eu saí desse centro de cromoterapia, eu fui correr, né? Fui tentar achar outro lugar. Aí, fui pra gnoses, kardecismo. Aí, um dia, uma amiga minha me chamou pra ir numa gira cigana. Era próximo do meu aniversário, 25 de maio, que eu faço. E aí, eu resolvi ir pra conhecer. E nessa gira cigana, tava a minha professora de tarô. Olha. Que dava os cursos dela. Aí, eu conheci ela, me apaixonei por ela, pelo tarô, Nunca tinha ido numa gira, assim, de Umbanda, né? Nunca Sério? tinha... não conhecia nada. E aí, eu fiquei encantada. Aí, depois disso, eu entrei pro primeiro curso. A gente fez as vivências dos arcanos, fizemos as iniciações magísticas. Primeiro os arcanos maiores, depois os arcanos menores. Foi de vivência mesmo, né? Durou um Nossa, ano. legal, assim. É. Bem legal, assim. Então, tudo que acontecia com a gente naquela semana estava ligado àquele arcano que a gente estava estudando. Aham. Era o louco, aí vinha a coisa do louco. O exercício que ela passou pra gente do louco na primeira turma foi muito engraçado. Ela falou assim: vocês precisam dar uma de louco, assim, pra vocês entenderem o que é o desprendimento. Aí ela faz qualquer coisa, assim, que vá constranger vocês. Pra vocês não lidarem com A rejeição, o talvez? julgamento É. alheio. Uhum. Aí era um dia ensolarado, assim, eu fui de guarda-chuva e saí de guarda-chuva na rua. Boa. Um monte de gente olhando. Então foi bem legal, assim, esses cursos. Eu fiz 3 cursos com ela, porque eu não consegui mais sair, né? Eu fui fazendo um atrás do outro. Fiz da magia, depois na Umbanda e depois mais um de magia. Mas quando eu entrei nesse curso, foi aí que as coisas começaram a melhorar um pouco. Porque ela foi fazendo as ritualísticas, Foi equilibrando essa mediunidade. foi cuidando de mim, da mediunidade. É porque praticamente você entrou num centro, aplicou cromoterapia sem ter instrução, sem ninguém ter trabalhado você, acolhido você primeiramente. É, Nossa, isso é muito perigoso. loucura. Muito perigoso Mas- em muitos níveis. Mas a premissa é de que era na vivência, né? Uhum. Porque eu já tinha evidência, então eu via tudo. Então a premissa é, vamos trabalhar pra você desenvolver e aí você vai entendendo. Aí depois eu fui atrás por conta, né? Uhum. Ler, pesquisar, lugares que eu frequentei. Então, foi uma coisa assim bem, bem árdua. Imagino. E o tarô veio com 21 para 22, depois Aham. dessa busca, assim. Aí começou a dar uma equilibrada, né? Graças a essa professora. Aí hoje eu canalizo mais, assim, a minha mediunidade pra quando eu tô lendo. Então deu uma sossegada. Hoje eu durmo em paz. É porque aí você pode desdobrar quando você quer, realmente, se for o caso, né? Mas tipo, gente, eu preciso dormir. Não, hoje eu acho que eu não tenho mais esses acessos. Deu uma segurada mesmo, assim. Uhum. Eu sinto o cheiro. Uhum. Às vezes eu sonho com alguma coisa antes de acontecer. Mas os desdobramentos astrais, graças a Deus, parou. Deu uma porque... amenizada, né? Assim, eles vão continuar acontecendo, mas aí pelo menos você não tá consciente, você descansa mais a mente, né? Porque, trabalhar com isso. Aí dorme, tem que trabalhar de novo. novo. Ah, meu Deus do céu. E como foi pra tua família depois que você começou a adentrar mesmo nesse universo, né? Acho que pra eles deve ter sido um certo alívio. Foi um pouco estranho, assim, porque ninguém era da carta em casa. Ninguém Ah, tinha essa tá. cultura. Uhum. Era espírita, mas era todo mundo mais conservador, assim, Sim. kardecista. Uhum. Quando eu entrei, aí deu 1 ano. Minha professora estava começando a desenvolver os trabalhos de terapia dela. Aí eu levei minha mãe para conhecer a terapia. Uhum. Aí no segundo curso, que foi num terreiro que a gente fez as vivências e o curso dentro de um terreiro. Então foi a interpretação do tarô na Umbanda. Aí minha mãe foi, meu avô foi. Aí todo mundo foi. Que legal! Que legal. Nossa, muito legal. É. Realmente, dava pra fazer uma boa novela. Não. As Essa coisas que eu já vi, história. assim. O que, por exemplo? Ai, conta. O Dementador do Harry Potter. Ah, o Mago Negro, né? O Básico. famoso Mago Negro. É um inferno de cara. Nossa, gente, até hoje, sabe? Eu vou fazer mesa radiônica e falo assim, porra, tá aqui de novo. Fica revoltado. Eu vejo que a jornada da mediunidade, ela não é bonita. Não. Pode ser para algumas pessoas de, ela é piriri, parará, good vibes, mas não é bonito. Eu vejo até uma menina aí no Rios, assim, super X, falando, porque vocês ficam falando de Mago Negro e nananã, vocês têm que se conectar com os anjos. Eu falei, amiga, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E não dá pra você, só vou me conectar com a luz. Não. E tipo,
Aí eu olho e falo, a pessoa ela não tá entendendo nada. Ela não tá entendendo a dualidade. Ela não tá entendendo que, tipo, a Terra não é arcturianos. Entendeu? Aqui o negócio pega. Sabe? Não é uma jornada bonita. É uma jornada de muito aprendizado e muito cedo. Você tinha 16 anos. Tinha. Sabe? E tem gente que é, tipo, muito mais jovem e fala, caraca. Nasce com o canal aberto, né? É muito aberto, às vezes até de vidas passadas. Provavelmente você já deve ter pesquisado suas vidas passadas e já deve ter, tipo, entendido muita coisa. Eu vi alguns acessos, sim, eu vi. É bacana, mas assim, eu não ligo muito pra essa questão de vidas passadas, porque o que acontece? Quando a gente começa a entrar nesse âmbito da espiritualidade, uma coisa que eu tive, né, quando eu era mais nova, mas que a gente tem que tomar muito cuidado é essa coisa do ego, né? Se sentir super poderosa. Eu tenho acessos. Sim. Eu vejo coisas. Você passou por esse ego? Eu passei um pouco. Porque eu acho que é uma jornada que no começo todo mundo passa, assim, um pouquinho. E eu via as coisas das pessoas, eu avisava, assim, pras pessoas. Às vezes as pessoas não me ouviam, mas... Sim, você acaba se sentindo um pouco super poderosa, né? Mas no final, nem eu mesma aguentei, eu pedia pra sossegar um pouco, né? Sim. Pra eu ter qualidade. Aí hoje você vem focando totalmente no tarô. Sim, no E tarô. aí você faz os atendimentos. Como que funciona seus atendimentos? Olha, eu faço esse trabalho de 7 chamas ainda. A pessoa vem, conversa comigo, explica. Eu pergunto pra ela o que ela tá buscando ali nesse momento da vida dela. Então, eu faço uma movimentação energética pensando nessa energia. Então, por exemplo, eu preciso acalmar minha cabeça. Eu tô muito ansiosa. Então, eu vou lá, eu invoco a chama azul clara. Eu faço Eu ainda me mantive nessa linha, né? Foi uma coisa que pegou, né? Então, quando a pessoa vem se consultar comigo, eu sempre faço uma triagem, assim, pra entender o que ela precisa para eu trazer essa movimentação energética. Porque as palavras têm poder, né? A gente manipula ali através das cartas e a gente consegue ter um resultado energético. Mas eu trazendo essa energia das cores, eu sinto que ajuda, né? Nossa, ajuda muito. Não, é sensacional. Grande fraternidade. Essas energias são bem legais de se trabalhar. Eu trabalho com elas também. Eu amo, amo, amo. Até queria, né, que você aprofundasse um pouquinho mais sobre essas 7 cores, o que elas fazem. Eu gostaria Seria de entender. bem legal você falar sobre isso. Tem os 7 mestres, né? Cada mestre tem o seu raio, a sua chama. E cada um tem uma função, né? São energias vivas, são ondas vivas que fazem parte do nosso universo. E cada mestre está numa dimensão muito maior do que, né? E cada uma tem a sua função, a sua finalidade. Uma que eu trabalho muito, que eu gosto muito, é a chama da transmutação, que é a roxa, né? O violeta, de Saint-Germain. É uma que eu uso, as que eu mais uso, assim. E é curioso que a gente associa, por exemplo, Jesus é um mestre ascenso. Ele é dono de uma chama. E a gente pensa que Jesus é branco, né? Mas é rubi. É muito, muito interessante. Então, cada mestre ali trabalha um propósito, uma camada ali para poder atingir a gente, né? Nossa, é muito legal, né? A B até fez recentemente um atendimento pra mim de mesa radiônica, né? E aí surgiu... era verde, né? Quinto raio verde? Era, de quinto Mestre raio. Valerion. É o meu raio. Meu raio é quinto raio verde. Ai, que maravilhoso. Não sei qual que é. O meu? É. Violeta. Violeta. Ai, Tudo é roxo pra mim, eu fico vendo roxo, assim. Eu só entrei aqui e falei, roxo. Tá perfeita. Tá perfeito. E aí, eu queria até, assim, eu vejo que você posta bastante conteúdo sobre limpeza, né? Sobre bastante coisas, assim, pra ajudar a gente no dia a dia. Você consegue trazer algumas dicas pra gente, assim? Banho de erva, né? É. Banho de erva, que assim, foi a primeira coisa que apareceu logo quando eu comecei no tarô. Ela deu exercício de vivência e ela já passou um banho. E foi um divisor de águas, assim, pra mim. Ela deu um banho a professora deu um banho de pitangueira. Uau. Pra trabalhar o novo, que tá ligado ao arcano do louco, os novos caminhos. E o que fez muita diferença foi a consagração. Então, pra mim, entender que um banho de ervas alinhado com uma consagração, com uma oratória, com palavras chaves, traz uma energia bem transformadora, assim, né? Porque você alinha a magia das ervas com a magia do verbo
e você potencializa aquela ritualística ali, né? E aí você joga no corpo, isso trabalha toda uma energia, assim. Então, acho que o que eu mais sou fã e que eu mais faço na minha vida é banho de erva e defumação também. Ai, defumação. Amo. É o que eu mais faço. Banho de erva eu não costumo fazer muito. Já fiz. E, nossa, foi incrível. Assim, eu fechava o olho, eu via como se escorresse violeta É? na minha cara inteira, assim. Que delícia. Eu era bem novinha. Meu Deus, o que é isso? Eu uso É banho de erva pra sensacional. tudo, assim. Às vezes até pra me limpar depois do atendimento, né? Que tem alguns casos que são bem complicados. Uhum. Aí eu saio meio cansada, assim. Então, banho de erva é minha salvação. E a defumação a sálvia branca também, né? É, Aquele bastão nossa. sálvia branca. Palo Nossa. Santo eu gosto muito também. É. Amo Palo Santo. São as essências, né? Uhum. São as essências que dá uma trabalhada nos ares, na nossa mente. Mas tudo é assim. Eu gosto de dizer, o banho de erva você tem que dar uma finalidade para aquilo. Então, se você tá com a emoção bagunçada, você canaliza, pede para trabalhar o seu corpo emocional. Então, se é E na não mente... simplesmente jogar. Porque até funciona, mas assim, quando você cria essa ritualística, você direciona, né? Você verbaliza, você intenciona e aí a energia ali vem em você, né? É, curioso, minha mãe também sempre faz banhos de ervas, assim, e eu lembro quando eu era menor, ela ficava, não, você tem que fazer banho de ervas, e eu lá no chuveiro, né, tipo, jogando o negócio no corpo, tipo, ai, tá bom, tô fazendo, mas sem entender, depois eu Sem fui, entender o porquê, você né? tem que mentalizar, você tem que pensar, né, você tem que dar um propósito realmente pro processo, Eu né? sei que banho de sal grosso é meio polêmico, né? Polêmico. Eu mesma sou meio assim com o sal grosso. É, eu acho muito forte. É muito forte. E aí você vai tomar banho só de sal grosso e, tipo, depois, cadê as energias? Tipo, É porque ele tira tudo, né? e aí você pode ficar sem nada. sem E eu nada. acho que pode até abrir o campo, assim, não sei. Eu acho esquisito. Eu também não faço. Eu não tenho muito Concordo com você. conhecimento, mas eu fico meio assim, tipo... O banho de sal grosso são pra casos bem hardcore, assim, né? Então, por exemplo, um banho de sal grosso. Claro que uma pessoa numa situação de rua tem um espírito bem trevoso ali com ela, mas se ela fizer um tratamento, o banho de sal grosso é um dos tratamentos que entraria aí no meio, né? Uhum. Porque é muito forte. E realmente tem que ter uma outra erva pra trazer uma energia mais positiva, porque o sal grosso ele tira tudo que é de ruim, mas ele também tira um pouco do que é de bom, né? Então, eu nunca me aventurei a fazer banho de sal grosso. Acho que tem outros elementos que eu prefiro ir por esse caminho e são mais seguros, assim. Uhum. Tem alguma erva, assim, que você não recomenda? Que, Olha, às vezes você fala, nossa, é meio popular, mas não recomendo. é que tem algumas ervas que são mais ancestrais. Por Aham. exemplo, a guiné, a ruda, são ervas muito fortes. Que não dá pra você jogar em qualquer ori, qualquer cabeça, qualquer chakra, coronário. E não em qualquer situação também. A guiné, a ruda, folha de café também. Então, acho que vai muito ali que já puxa um pouco pro lado da Umbanda, assim, que é o que eu gosto, que eu trabalho também, o lado dos orixás. Então, eu entendo que tem elementos que não caem bem pra algumas pessoas. Uhum. Mas as universais que dá pra ir hortelã, alecrim, rosa branca também não faz mal nenhum. Rosa branca. Manjericão. Uhum. A margarida, né? A flor de margarida, tem problema nenhum. Ah, legal. É bom falar essas coisas, né? Porque às vezes a gente fica vendo, sei lá, orientação TikTok de... acha que já pode tomar aquele banho porque, o TikTok falou. Ai, gente, calma. Tem muita informação que realmente se perde, né? Porque cada pessoa é única. Não adianta a gente tentar fazer uma receita. Eu vou fazer uma receita universal pra todo mundo. Até tem elementos que rola, mas tem outros que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Uhum. Né? O que você encontra mais, assim, nos seus atendimentos? Os maiores motivos, assim, que te procuram? Emocional, relacionamento e profissional. Eu né? tava É uma tríade, assim, a né? tríade, porque é o que a gente veio fazer na vida, né? Ou a gente se relaciona, ou a gente tá trabalhando. Também tem os nossos momentos que estamos conosco, né? A gente com a gente mesmo. Mas o que mais vem disparado, assim, é relacionamento e profissional. Tem algum caso, assim, tipo... Algum você caso fala, interessante? "Meu", algum caso que te impactou muito?
Os casos que sempre me impactam muito são pessoas que vêm de outros atendimentos com cartomantes e tarólogos mal intencionados. Ah, tá. Sempre tem essas histórias, né? Sempre. Isso é um clássico aqui no podcast. Sempre que a gente pergunta, eles sempre falam que tem alguma experiência de alguém que chegou, assim, que passou com alguém que, nossa, tem que fazer uma super limpeza e... É 5 mil reais. 5, 7 mil reais pra fazer a... Senão você vai morrer. Nossa! Tipo, nesse nível. Já aconteceu comigo. Teve uma época, porque eu reparo que os atendimentos parece que eles organizam as pessoas. Tipo, ó, essa semana o problema vai ser tal. E aí Te vira, todo Beatriz. mundo com o mesmo problema. Aí fala, tá bom, já entendi. E aí teve uma época, mas no comecinho, que veio esse problema. Tipo, todas as pessoas vendo de cartomantes totalmente errado, tentando vender adoçamento, tentando vender amarração, tentando vender, tipo, limpeza por... Cara, 10, 20 mil Nossa. reais. Eu chocada, tipo, meu... E eles manipulam de um jeito, porque é tudo golpe. É pega de internet, às vezes até presidiário, sabe? Que vai lá, tenta pegar o golpezinho e tenta aplicar na pessoa, inventando Caramba, alguma coisinha. É. E aí veio aquela semana, eu falei, tá, eu tenho que aprender com isso aqui, porque pra mim não existia, eu era muito nova no tarô. E eu falei, cara, é real, acontece muito, muito. É porque a gente tem uma geração mais antiga, não tô dizendo que todas as pessoas são mal intencionadas, mas a gente tem uma geração de pessoas mais velhas que vem daquela cultura de que todos os problemas vêm de um trabalho de amarração. Então, falta, acho que, né, pra essa geração, assim, os problemas sempre são amarração, fizeram alguma coisa pra você, inveja, até pode ser. Só que existe uma gama de possibilidades que vão além desses problemas. A pessoa pode estar com um problema emocional que não veio de um trabalho de amarração. Então, tem muita gente que leva para esse viés. E também tem as pessoas mal intencionadas, né? Esses dias eu atendi um caso de uma que a cartomante disse para ela que ela tava com 7 obsessores, assim, fortíssimos no campo dela. Aí eu falei assim, nossa, 7, né? Deixa eu até me preparar. Você tava usando droga? Tava, né, na rua? Nossa, mas 7 de uma vez assim? 7 de uma vez? Historinha, né? Porque uma pessoa pra com tanto demônio no corpo, ela precisa estar gritando aqui, né? Saindo, fazendo coisa assim. E era uma moça tranquila. Então, foi uma coisa que ela usou, essa artimanha, pra tentar criar uma condição de arcar um trabalho extra, né? Então, ela veio com essa história de que ela tava com 7 obsessores e trabalha forte. E aí, é sempre assim, né? Vai lá, faz pra tentar quebrar. Não deu certo. Vamos fazer de novo. Mais 2 mil. Tem isso? Nossa, o que tem... na verdade, é muito comum, assim. Essas pessoas que fazem criam essa historinha. Essa historinha, sempre tem um depois. Sempre tem uma continuação. Pra meio que amarrar, né, a pessoa ali e tal. E cobrando preços, imagina assim, 7, ela pode falar que é uma sessão pra cada um. Um trabalho pra cada um. Essas pessoas criam os argumentos, as artimanhas, né? E aí depois as pessoas vêm desesperadas. Teve uma outra também, esses dias que eu atendi, que ela tava sendo chantageada, que eu falei pra ela, eu falei, olha, você precisa pegar os prints e falar que você vai abrir um BO. Sim. Né? Você precisa procurar alguma coisa pra fazer pra essa pessoa sossegar, porque tem muito. E também Gente, tem... vantagem. Não, além disso, além das próprias pessoas, eu até fiquei super revoltada, porque um post meu tava sendo copiado, um post por escrito, tava sendo copiado numa página de uma taróloga, de uma cartomante lá. Fiquei revoltadíssima. Aí eu entrei no link pra ver o agendamento, etc e tal, e era um número, assim, do Cajaquistão. Nossa. Então, hoje tem os... estranho. Tem os robôs, né? As fazendas de celulares lá na Índia, naqueles lugares lá, que fica criando perfis falsos no Instagram. E aí eles pegam o nicho esotérico, porque é a fragilidade emocional das pessoas. É muito mais fácil. Ai, já vi de tudo, tudo, marketing assim. nessa área, nossa, tem cada coisa que eu vejo e falo, gente, vamos usar o marketing para algo bom? Não. Não, a galera monta em cima e causa muito. Tanto que teve até uma época que eu fiquei tão abalada
com esse negócio dos rios e do TikTok nem tanto, porque eu nem tenho, assim. Eu até tentei, mas falei, eu não consigo. TikTok eu não consigo. É muito pra Trabalhar mim. com TikTok? E aí no Instagram, assim, eu via cada coisa. Aí eu falei, já tem que atender o dia inteiro. Aí esse Instagram aqui, eu não vou fazer essas publicações. Eu não vou entrar nesse joguinho. Eu não vou. Eu não sigo Aí eu ninguém. fiquei, tipo, fora. Aham. Aí eu falei, não, calma. Eu posso fazer do meu jeito. Calma, Beatriz. Faz do seu jeito, igual você fazia lá no começo. Não precisa, tipo... Seguir, né? Seguir aí a fórmula. essas fórmulas, assim, eu falo... E tem um monte de gente que se rende a essas coisas, assim, sabe? Eu fico... Ai, que caminho torto. Ai, que ideia torta. É porque é difícil, né? É difícil a gente tentar seguir de uma maneira equilibrada, vivendo nessa realidade tão grotesca, né? É. Não é só os cartomantes, as próprias pessoas às vezes têm Sim. algumas questões assim que você fica olhando e fala, nossa, Onde chegamos. é... E eu fico tentando não ficar melancólica com isso. Juro, eu tento. Mas falo, é mais forte do que eu. Tipo, igual médico fazendo dancinha dos negócios. Você fala, ai, não precisava disso. A pessoa tá tentando, né? Mas é aquilo que você falou lá no início. É a nossa realidade, é dual, né? Tem muitas... Aí eu tento respeitar e falo, ai, tá, mas... Aí você fica naquela melancolia. Aí a gente é muito acaba complicado. Tem que tomar cuidado pra gente não ir pra positividade tóxica, né? Tentando resgatar um pouco do equilíbrio. Também é um isso. outro tema que eu fico... Positividade tóxica. Gente, nossa, é difícil. É difícil. Rede social, principalmente, assim, pra mim é muito complicado. Às vezes Os vem good vibes. os extremos das coisas, é bem desconfortável, né? Eu sou uma pessoa, na verdade, que eu não gosto nada de caixinha. Não adianta, não me pede, sei lá, porque mulher tem que prender o cabelo com prisilinhas. Tipo, sei lá, um básico pra uma coisa mais extrema de, sei lá, todo mundo tem que... Aí eu já fico... Não dá um desânimo. Aí eu já fico... Uma falta de fé, assim. Porque são os extremos, né? Acho que o desafio maior é a gente conseguir lidar e tá no equilíbrio, e tá no caminho do meio. Se manter no caminho do meio é o nosso trabalho que a gente tem que mais fazer, assim. Porque às vezes, se perder um pouco também faz parte. Sim. Às vezes, se perder também é bom, digamos assim, de uma certa maneira, para te colocar num aprendizado para você entender aquilo que você veio evoluir, aquilo que você veio transmutar. Porque se a gente coloca em perspectiva, é exatamente isso, né? Se a gente hoje olha pra trás, a gente percebe que a gente fez várias coisas que a gente não faria novamente, mas que serviu pra gente estar onde a gente tá, né? Exatamente. Sim, não dá pra levar tudo a ferro e fogo. Mas é isso, a gente entra nos caminhos assim, que se fala, opa, pera, eu tenho que achar um equilíbrio nisso, eu tenho que fazer por mim. E aí você tem que ter sempre essa conversa interna, porque senão a internet engole a gente. Engole. E a comparação, né? A comparação, acho que... Nossa, no início do meu Instagram, acho que foi o pior período, assim. Porque foi muito difícil. Que eu tava lá falando sozinha com todo mundo. Aí eu entrava nesses gatilhos de comparação. Aí eu falei, não, vou me voltar aqui pro meu espiritual. Vou fazer o que eu tô fazendo. Hoje eu tô dando o meu melhor. Amanhã eu vou colher frutos. As coisas vão... Se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, tudo vai evoluir. Tudo evolui, né? Tudo evolui. Se você olha o começo da história de uma pessoa... sempre tem as suas dificuldades, mas é o caminho que vai transformando e vai trabalhando, né? É verdade. Sim, nossa, quando eu comecei no Twitter, e depois eu fui pro Instagram, assim. E eu tava no hiperfoco, e eu tava seguindo 0 terapeutas. Tipo, eu não seguia ninguém, eu tava, tipo, postando, e fluiu super bem. Começou a dar ruim, assim, que eu não queria mais postar, quando eu comecei a ver outros terapeutas, alguns conteúdos, assim, que eu não concordo. E aí começou a me travar, assim, do tipo, medo, talvez, de fazer parte disso, assim. Ou, tipo, corroborar com algo. Eu falo, nossa... Aí sabe aqueles coaches, assim, que fala, porque você tá aí, sentado. E aí aqueles coaches que, tipo, derrubam a pessoa pra fazer essa pessoa comprar o produto deles. Gatilhos Não imediatistas. que eu caí nisso, porque eu nunca comprei nada. Mas ficar vendo aquilo... É horrível. Aí eu fiquei tipo, gente, o que é isso? Aí teve, vou até falar algo, não sei se é polêmico, mas teve uma mulher que falou assim, não,
porque terapeuta com agenda aberta é um erro. Essa agenda tem que estar lotada 2 meses. Será? Porque, cara, quando a minha agenda lota, tipo 2 semanas assim, eu fico muito mal. Quando alguém me pede uma mesa radiônica, uma leitura meio de emergência, E não e tem eu como. não consigo. Tipo, eu não posso. Eu me sinto muito mal. Aí eu falei, vou ter que fazer de um jeito de deixar uns furos Aham, no meio da agenda pra conseguir encaixar e eu não me sentir tão mal assim. aham. E aí você fala, é uma pessoa que falou na internet, por que que eu tô absorvendo isso? Ô, Beatriz, é trouxa, tipo... Mas Só são que a os internet discursos. faz isso. Mas esses são discursos muito bem programados, né? As pessoas estudam para ter uma conversa ou direcionar a palavra para realmente manipular e mexer com você. E essas pausas, esses respiros são necessários na nossa vida, né? Eu tava pensando nisso essa semana também. Como o imediatismo tá consumindo a nossa saúde mental, emocional. Até eu, assim, eu que atendo pessoas, eu tenho que estar bem. Sim. E eu tô passando por um período que, assim, é cobrança de, tem que postar todo dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque hoje, do jeito que o mercado digital tá, a gente não é mais só tarólogo, a gente é entretenimento, a gente é pesquisadora, tem que saber de marketing, tem que saber de um monte de coisa. Então, eu tava até, realmente, falei assim, nossa, eu preciso ir pra praia, preciso dar um pulo no mar pra Arrumada, ter né? uma reenergizada, porque esses períodos de respiro, de pausa, é onde vem a inspiração, né? É verdade, é verdade. Se você tá tão imersa na sua correria do dia a dia, das suas agendas e das suas entregas, a gente não consegue sair do padrão e do automático. É isso mesmo que você tá falando. Quando a gente pausou, que você tá ali tranquilinha, do nada você fala, nossa. Veio uma ideia. Você fala, seria legal fazer isso. Tem uma ferramenta na mesa radiônica de Ganesha, eu trabalho com a Kashka e com a da Ganesha, que é Olho de Shiva. E, nossa, ela traz uma reflexão tão bonita que quando pede ativação pra pessoa, eu fico, porque fala assim, Olho de Shiva, ele meio que encerra um ciclo, ou vários ciclos na sua vida, então meio que ele força isso a acontecer. Essa é o deus da destruição, tal, para que você tenha espaço mental, espaço na sua vida para o que o novo entre. Então, é uma reflexão do tipo, você quer coisas novas, você quer novas, né, um novo ciclo na sua vida, mas se você não encerrou lá atrás, ou não encerrou o básico que está assim escancarado na sua cara que precisa ser encerrado, como que isso vai acontecer? Então, é a teoria do copo. Tipo, imagina esse copo aqui lotado e tá preto, com líquido escuro, todo fudido. Aí, como que eu quero um copo bonito, limpo? Eu vou ter que derramar, eu vou ter que limpar esse copo e colocar uma água potável, bonita. E a mesma coisa na nossa vida. E aí, eu acho que esses períodos, ciclos do nosso ego e da vida, tem que ter um início, meio e fim toda hora. E é por você e com você, não é porque o marketing tá falando. E aí eu acho que a gente vai se perdendo nesse caminho. Então esse período, tipo, eu preciso ficar assim, ó, na natureza. Olhando pra montanha. O vazio. Eu preciso, tipo, mergulhar e escutar o som do mar dentro, assim. Sabe quando a gente afunda a cabeça no mar e fica aquele vazio? Cara, isso é muito essencial, a gente tá perdendo muito, porque é o celular, aí é a TV, aí é o trânsito, aí eu tenho que postar, aí eu tenho que atender, aí o celular de novo, olha esse Reels, olha isso aqui, e a gente perde isso. Senão o comércio mundial não existe, né? Se você não for pelo preciso disso, pelos extremos, a energia que domina esse planeta aqui, ela usa isso, né? Ela usa do nosso fluido vital, ela usa dessas forças, então eu acredito muito nisso, né? É polêmico, mas eu acredito que o nosso planeta, ele tá dominado por energias que não são luminosas. Sim, por isso que eu não concordo com good vibes total. Porque não é realidade, gente, desculpa. Não é. É legal, tal, mas assim, tem um ponto. Onde a gente vive é muito pesado. Não dá pra, tipo... porque os seres de luzes, eles estão fazendo o que eles podem, mas é que tá muito dominado por muita coisa que eu já vi. E em desdobramento, igual você viu. Eu acho que quem desdobra, que tem essa pegada, assim, porque vê o que tá acontecendo. Testemunha, né?
testemunha. Eu acho que quem não desdobra fica muito num papo muito bonitinho e esquece que pode... Até essa pessoa pode estar sendo manipulada. Exato. Eu já vi ser que se holografou de um ser de luz maravilhoso. Aham. E aí, quando eu pedi pra ele se mostrar da real forma, que eu aprendi isso na hipnoterapia, que, tipo, ele apareceu, aí eu falei, mas eu não tô sentindo nada. Normalmente vem uma sensação de Aham, paz. uma vibração. Uma vibração. Eu falei, é holografia. Aí eu fiz o comando pra ele se aparecer da real forma. Meu, era um... Ai, como que é o nome? Sucumbis. Não, era o insetão. Nunca vi esse. Eu já vi o Homem Gosma, mas esse eu nunca vi. Homem Gosma, meu Deus. Gente, Ai. é um inseto. Tá. Gente, tá na ponta da língua. É, eu Mas não tá, sei. não é pra falar o nome dele aqui. É, Quando verdade. acontecer Vamos essas proteger coisas. aqui, ó. Mas eram os insetos enormes. Aham. Aí eu quebrei lá o contrato, quebrei o que tinha que fazer. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, eu tô louca. Mas não, porque eles fazem isso. Eles vêm, gente, Se é legal. disfarça. Tem muita Se gente que disfarça. cai. É, Muita. Tipo, é verdade. Mas é uma das ferramentas deles, né? Uhum. As capas e os disfarces, Uhum. né? Mas essa coisa de a gente precisar do vazio, ela é muito importante. Porque se a gente não tem esses períodos de mental de descanso, a gente perde o sussurro da intuição no nosso ouvido, né? Sim. Sim. É. Acho que pra gente finalizar, eu tenho uma dúvida, assim, pras duas, que é referente... Você comentou das mandalas, né? Que sua família tinha comprado. Quando a gente tem objetos, né? Na nossa casa, que a gente adquiriu, que a gente sabe que isso não é uma coisa positiva, como que a gente pode se desfazer dessas coisas adequadamente? Perfeito. Olha, as pedras, no caso, a gente teve que reprogramar elas, Uhum. né? Então, é um elemento vivo, era um elemento muito bonito, são mandalas de pedra, eu não queria jogar fora. Algumas eu Uhum. descartei na natureza, realmente, me despedi, agradeci, coloquei todo mundo de volta pro seu lugar de merecimento. Uhum. Mas tem alguns elementos que a gente precisa descartar, mas tem outros que às vezes você consegue reprogramar Uhum. com sal grosso, um banho, por exemplo. Essas pedras eu reprogramei com sal grosso. Uhum. E anil? Você gosta de usar? Nossa, eu uso muito no adoro meu anil. caldeirão anil, alfazema. Uhum. E sal também, não ponho sal grosso no meu caldeirão, porque eu não quero que vá embora o que tá ali, né? Mas essa coisa de montar altar, às vezes a gente acaba colocando alguns elementos que na hora a gente não sabe, mas depois a gente vê que talvez não era isso que a gente precisava. Uhum. Porque é um processo, né? Montar altar, montar ali o nosso cantinho de força, ele é um processo. O meu altar começou com meus 22 anos. Hoje eu tô com 29. A evolução dele, assim, os conhecimentos que eu fui adquirindo, os elementos que foram se mostrando, o que cada entidade, o que cada energia, mestre vai apresentando, ela vem aos poucos, né? Uhum. Mas para descarte de alguns elementos, tudo depende da doutrina também, né? Uhum. Por exemplo, se você tem um fundamento aí que ele tá ligado a Umbanda, que ele tá ligado ao Candomblé, vai que ele ser tá bem ligado... diferente. Você tem um fundamento de trás que tem todo um passo a passo para você descartar. Agora, se for elementos mais leves, mais tranquilos, aí a natureza, né? Agradece, nunca... Eu não gosto de chutar as coisas que já passaram pela minha vida, mesmo que não me fizeram positivo, né? Uhum. Mas eu normalmente vou por esse caminho. Nath, por favor, deixa suas redes sociais pra quem quiser entrar em contato com você. Sim, é Natália Pepe, com TH e underline no final, Natália Pepe. Eu encurtei meu sobrenome, porque as pessoas não conseguiam falar, então eu deixei Qual só que é a sua- Natália Trita Pepe. Nossa. Mentira. Trita- É italiano. Aí eu deixei só Trita Pepe, Pepe. que é mais fácil, né? É. Nossa, isso foi muito inteligente. Eu mesmo, porque fica legal a combinação, assim. Arrasou. Maravilhosa, muito obrigada, viu, Nath? Eu que agradeço pela pelo sua presença. convite. Nossa, foi muito legal o nosso bate-papo. E Foi. é legal assim, quando vira uma conversa, um bate-papo, a gente vai trocando as experiências. Porque às vezes as nossas experiências, a gente vai conversando, tipo, aconteceu, é meio óbvio, ou uma ideia nossa, mas pra quem escuta, fala, meu Deus, aconteceu comigo também. E abre a mente, assim, eu acho isso muito legal. Essa compactuação, né, das ideias, das informações. Então, assim, sensacional. Eu amei o bate-papo. É verdade. Às vezes tem alguém passando por essa mesma coisa, né? A primeira vez que eu contei a minha história e a questão da minha mediunidade, como era lá atrás, teve uma pessoa que me procurou no Instagram e eu
encaminhei ela pra minha professora, porque já era mais puxado ali o caso. Você confia também, Que eu né? confio também, que me ajudou Nossa, isso é tanto. muito importante na nossa área. Muito importante. Gente que a gente confia, que sabe... Até a gente tá falando disso de um episódio, assim, tipo... De pessoas que têm uma vida certa, uma vida reta. E como que a espiritualidade ajuda realmente quem tá no caminho certo, sabe? Então, encaminhar essas pessoas para as pessoas certas e... Ai, Porque eu amo. toda pessoa, assim, pra ter um desenvolvimento, experiência, a gente precisa de um mestre, né? A gente precisa de um professor, a gente tem que aprender com alguém também. No caminho onde você vai por conta, pode ser, é legal, mas a gente quebra muito mais a cara quando vai por conta. E a gente, quando fala de espiritualidade e evolução pessoal, a gente pensa que é uma exponencial, né? Nossa, vou evoluir, vai ser tudo maravilhoso, vai ser só pra cima. Só que não, às vezes você vai tomar uma peia, porque você tem que passar pelas provações, precisa evoluir naquele sentido, né? Então, a jornada, ela vai aí altos e baixos de montanha-russa, né? O importante é ir, né? Exatamente, atender o chamado. Muito obrigada mesmo, Nath. Eu que agradeço, meninas. É isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de seguir a gente nas plataformas de áudio, de seguir a Nath, a Beatriz. É isso, um beijão e até o próximo episódio. Até o próximo.